Bom dia, meus amores. Hoje a tia Antonieta vai dar continuidade com vocês, né, no livro de Ciências, Geografia e História, né? Nós estamos gravando a aula, né, do dia 17 de junho, né? E nós vamos trabalhar as páginas 40, 41, 42, 43 e 44. São coisas assim que vocês já estão vendo. E eu até quero mostrar para vocês, lembrar vocês que no caderno de vocês está esta gravura pregada também. É a chegada dos portugueses no Brasil. Então não esqueçam que lá no caderno também tem alguma coisa para vocês fazerem, né? Não é só do livro não, tá? Vocês vão ver essa gravura e a tia Antonieta está preparando um vídeo, né, um filme também para encerrar esse, né, do descobrimento do Brasil, porque onde vocês já viram filmes, então o descobrimento do Brasil, a fase que a gente está no livro, nós vamos terminá-la hoje, tá? Assim, que fala sobre as grandes navegações, né? As descobertas, né, dos portugueses, dos espanhóis, né? Então a gente vai encerrar essa parte dessas viagens nessa folha de hoje, porque aí depois a gente já vai apresentar assim costumes, né, do povo, né? Porque depois aí já vai aparecer para vocês no livro de vocês que nós vamos estudar, né? Já vai aparecer assim outras coisas, né? Como as danças, essas coisas, entendeu? Hoje nós vamos começar, né? Ó, na página, a Antonieta colocou tudo para vocês aqui na página 40, ó. Nós vamos começar na página 40. Tem um pouquinho assim ainda assim de um texto pequenininho, ó. Isso aqui é a gravura que está no caderno de vocês, a chegada dos portugueses, né, na praia do Brasil, né, onde encontraram com os índios, né, chegaram e já viram que os índios estavam aqui, então foi a chegada deles aqui. Mas nós vamos terminar na página 40, que fala ainda, sabe, sobre o descobrimento, assim, a carta de Pero Vaz de Caminha, que essa carta, o Pero Vaz de Caminha escreveu e mandou para o rei, né, lá em Portugal, né, como que era aqui no Brasil, como é que eram as praias, contando que eles encontraram os nativos, né, que eram os índios, né. Então ele é tudo documentado, né, essas coisas, né, tudo naquela época sempre tinha uma pessoa assim bem instruída, né, que acompanhava, né, os marinheiros, os que saíam para as novas descobertas, né. Sempre tinha um escritor, né, assim, para anotar todas as coisas, né, e depois eles mandavam essas cartas para os reis, né, alguém ia levar, né, voltava para levar, para dar notícia de tudo direitinho, então tinha que ser tudo escrito. Então aqui vocês vão ver, falando sobre essa carta que Pero Vaz de Caminha, ele mandou pro rei Dom Manuel, que era o rei de Portugal, tá? Esse aí aconteceu, ó, Pero Vaz de Caminha, entre 1450 a 1500. Ele era um escritor, nessa época, ele que era um escritor português. Ele teve a fundação de escrivão da Armada de Pedro Álvares Cabral. Então, ele que veio para fazer as escritas de tudo que acontecia, né, para dar notícias para o rei de Portugal e para registrar também, né, tudo que a gente faz, a gente tem que registrar, né, a gente tem que ter aquilo ali anotado, porque ainda mais uma história como essa, né, de descoberta de novas terras, né, descoberta de, né, países distantes, enfrentar o mar, né, enfrentar tudo, né, então tinha que ser tudo registrado. Então, para isso, foi nomeado Pero Vaz de Caminha para acompanhar, né, o Pedro Álvares Cabral nessas descobertas, né, principalmente essa vinda do Brasil, foi ele que veio, tá? E aí, vocês vão passar para a página 41, que é aquele da gravura que a tia Antonieta falou, ó, que tem no caderno de vocês também. Os portugueses chegando aqui no nosso litoral, né, encontrando com os índios, né, aqui, né. Então, vocês vão ler tudo direitinho, os textos, porque tem perguntas para vocês responderem, tá? Aqui tem, ó,
Para responder mesmo, vocês têm aqui a número 2, né? Quem são as pessoas que aparecem do lado esquerdo da obra? Ó, o livro está de frente para vocês estão de frente. Quer dizer que o lado esquerdo é esse de cá, né? Esse de cá, tá? Aí vocês vão olhar daí, aqui é a direita de vocês e aqui é a esquerda. Então vocês prestem atenção na gravura quando fala direita e esquerda, porque vocês estão de frente. Né? A mão esquerda é a mão que a gente brinca que ela é canhotinha, né? E a mão direita, a maioria das pessoas usa ela para escrever, porque só se a pessoa for canhota que ela vai escrever com o lado esquerdo, né? Então presta bastante atenção na posição que vocês ficam, né? Assim, de frente o livro, ó. Então o lado esquerdo vai ser esse aqui. Aí vocês prestam bastante atenção, ó. Tem umas perguntinhas aqui para vocês darem resposta, tá? É coisa simples que vocês já estão acostumados, porque agora vocês estão lendo direto, porque tem que ler direitinho para fazer as respostas certas. As respostas tem todas elas no texto. É só ler a pergunta e você já leu o texto, né? Já leu o texto uma vez e tudo, 2 vezes, aí vem para as perguntas. Na hora que pergunta, por exemplo, quem são as pessoas que aparecem do lado esquerdo da obra? Aí vocês vão olhar o lado esquerdo, quem que está aqui do lado esquerdo? Né? Que o lado esquerdo para vocês vai ser esse, entendeu direitinho, né? Tá bom? Então, aí vocês voltam no texto, sempre que faz uma pergunta, vocês voltam no texto, dão uma lidinha, procura. Não vai jogar no bicho assim, falar, é esse aqui. Não, olha direitinho, vocês têm tempo, tá em casa, né, e tudo, para fazer as tarefinhas direitinho. Não deixa o irmãozinho mexer, né, para sujar o caderno, para rabiscar, para rasgar. Não deixa, não. Trata com carinho o livro, o caderno, tá bom? Viu? Aí na hora de vocês fazerem, tem alguma dificuldade, se não quer perguntar para a tia Antonieta, pede a mamãe. Eu tenho certeza que a mamãe vai gostar de participar dessas aulas de vocês, porque o tempo delas, assim, de escola já passou, às vezes elas até recordam alguma coisa, sabem alguma coisa do que vocês estão lendo, ajuda vocês. É bom até para a mamãe também, né, assim, para entreter, né, ajudar vocês, tá bom? Aí na página 42, ó, Descobrimento do Brasil, Cândido Portinari. Essa pintura aqui, esse Cândido Portinari, é o que faz pintura, é um pintor. Então ele não estava no dia da descoberta, o Cândido Portinari. Tá falando é dessa gravura aqui, porque ele é pintor, tá bom? Ele é artista, né? Porque então, o que está falando aqui de Cândido Portinari não é que ele veio com o Cabral, não. Tá? Não é desse tempo que o Cabral veio, não. Então, aí vocês vão observar a pintura que ele fez, que Cândido Portinari fez, né? Porque vai ter perguntas aqui, tá? E tem muitas perguntas aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, ó, aqui nessa página. Então, vocês vão ver direitinho o descobrimento do Brasil, observar a obra que Cândido Portinari fez, né? E aí tem as perguntas sobre essa tela que o Cândido Portinari pintou. Ó, a primeira, como os indígenas estão representados na obra de Portinari? Então, vocês prestem bastante atenção. Por que a criança está cobrindo o rosto? O que será que ela estava sentindo? Observa que as respostas tá tudo aqui nessa tela que tá pintada, tá bom? Lê os trechinhos direitinho e depois vão passando para as perguntas, voltando no texto, voltando na pintura, né, para achar a resposta correta. Não vai fazer as coisas correndo, não. A hora de tirar o tempo para fazer a tarefinha, marca o horário, né, assim, direitinho, né, para vocês assistirem o vídeo da aula, né, e vocês fazer as coisas direitinho, tá? Assiste a aula, procura nas folhas que a tia Antonieta tá falando para vocês, né? Então, aí vocês agora, ó, vão passar para a página 43, ó. Na página 43, tem um outro tipo de mapa aqui também, a metrópole e a colônia, tá? Aí voltou aquele tipo daquele que tem a África, ó,
O outro lá tá mais legível, porque era o tempo das navegações. Aqui tá mostrando o planisfério. O planisfério é assim, não é o globo redondo, é como se fosse o globo achatado, reto, assim, abrisse ele, pusesse ele reto, tirasse as curvas dele e mostrasse ele reto para vocês, tá? Porque aqui, ó, nós temos outros países, continentes, assim, junto com a gente, ó. Aqui tá o Brasil, aqui tá a África, entendeu? Então, ele tá aberto, não tá redondo igual o globo, né? Como se ele fosse feito num papel, né? Assim que foi feito no papel e abriu o papel. O papel não ficou redondo. Tá mostrando assim, tipo planisfério, entendeu? Porque ele fica plano, tá bom? Então vocês prestem bastante atenção, lê os nomes, tudo direitinho. Na hora que se você estiver olhando assim, séculos, né? Porque se fala século XV, século XVI, observa bem os números que estão em algarismos romanos, né? Porque, ó, o 15, o 10 é um X e o 5 é um V, vocês lembram disso? Ó. Depois o 16, ó, o X é 10 anos, mais 5 que é o V e mais 1 que é o pauzinho, né? Então, fica 16. Presta bastante atenção nisso que nós trabalhamos isso aí no começo do ano, né? E não esqueça aquilo que a tia Antonieta fala para vocês, ó. Não deixe de ler o Fique Sabendo. Esse Fique Sabendo aqui é dicas pra gente, né? Assim, coisas pra gente que é do interesse, né? Da leitura e tudo. Interesse para vocês aprenderem tudo isso, ó. Não deixa de ler Fique Sabendo. Porque tá dando uma orientação, tá ensinando vocês, ó. Fique sabendo. Você sabia que o Brasil já teve outros nomes? Vocês sabem, não sabem? Vocês lembraram que nas aulas anteriores a tia Antonieta falou para vocês? Passou no filme também para vocês? O Brasil já foi chamado de Ilha Terra de Veracruz em 1500. Ó, foi chamado de ilha primeiro, Ilha de Veracruz. Depois ele foi chamado Terra de Santa Cruz. Depois Terra Papagalle, em 1502. Mundos Novos, né? Essas coisas foi pondo as datas de tudo, tá? Então, o Brasil já teve outros nomes, tá vendo? Aqui igual Terra do Brasil, Índia Ocidental, essas coisas estão tudo aqui nesse mapa aqui, ó. Ó, primeiro falou do Brasil. O Brasil já foi chamado de ilha. Depois Terra de Veracruz, em 1500, tá bom? Então, aí vocês têm que ficar atento a isso aí. E depois aqui, eles estão falando desse mapa aqui, ó. Porque aqui tá aparecendo também a Índia Ocidental, ó, tá aparecendo. Aparece Brasil no século XIX, tá vendo? E finalmente Brasil no século XX. Então, olha direitinho, observa bem as gravuras, lê direitinho tudo que está escrito aqui. Olha aí, o mapa colorido, né? Dá para vocês verem tudo direitinho. É só prestar atenção, ler os nomes que está escrito no mapa, né? Para ver que lugar que está marcado ali, né? Igual aqui, ó, a gente dá para ver que tem a costa do Brasil, mais no norte do Brasil aqui, que foi aonde Pedro Álvares Cabral chegou. Aqui tá a África, que a tia Antonieta falou para vocês, ó, que eles desciam por aqui, contornava a África para chegar nas Índias, para comprar aquelas especiarias, né, pimenta, renda, panos, né, porque eles já tinham os tipos dos tecidos deles, né, não era só comida, né, coisas diferentes, né. Então, presta bastante atenção, não precisa de fazer correndo, né, vocês têm o dia inteirinho para vocês fazerem essas coisas, né. E precisando, pode perguntar para a tia Antonieta. Aí, nós vamos trabalhar só até aqui na página 44, ó. Até nessa página aqui, ó. Tá? Porque a tia Antonieta tá dividindo o conteúdo para não ficar muito apertado para vocês. Então, cada dia da semana, a gente estuda tantas páginas, tá? Essa aqui, nós vamos até a página 44, tá marcadinho no caderno de vocês, que a tia Antonieta coloca, né? Escrito, ó. Por exemplo, ó.
quarto dia, né, 17/6/2020, né, quarta-feira, ó. Livro de Ciências, História e Geografia, páginas, ó, 40, 41, 42, 43 e 44. E os textos são pequenos, os textos desses livros, né, eles são pequenos, ó, eles não são folha cheia, folha completa, ó, tá vendo? Ó, olha o espaço que tá sobrando. Então, são leituras pequenas, né, que dá para vocês fazerem. Então, a gente vai dividindo as folhas pra gente trabalhar direitinho, para não passar por cima, né? Então, fazendo desse jeito aqui, a gente pode fazer uma leitura bem feita, não é? Aí, aqui nessa última página, na página 45, vocês vão escutar, ler, porque na hora que a gente tá lendo, dá a impressão que a gente tá ouvindo quem escreveu está falando, né? Os relatos dos viajantes. O que são os relatos dos viajantes? Essas pessoas que viajavam, logicamente, eles iam contar a história de onde eles foram, o que eles viram, o que eles fizeram, e tinha anotações, né, essas coisas, ó. Nos primeiros séculos após os portugueses terem chegado ao Brasil, muitas expedições francesas, holandesas e portuguesas foram realizadas com o objetivo de desbravar, mapear e colonizar nosso território. Desbravar é entrar sertão adentro, vamos supor. Você chega, não tem nada, tem mato, essas coisas. Desbravar é você entrar mato afora, né? E conhecendo tudo, né? Já vai preparando, né? As entradas, as picadas que eles faziam naquele tempo, né? Com as ferramentas daquele tempo, né? Abrir caminhos, né? Abrir caminhos para descobrir o que tinha dentro das matas, né? Essas coisas, né? Então, desbravar é isso aí, é eles andarem para conhecer o território. Não importava se era mato, se não era, né? Eles tinham que dar um jeito de conhecer, eles tinham que andar para conhecer. Então, eles tinham que mapear, né, tudo direitinho para eles colonizar, né? Usufruir, usar, né? E organizar, né? Fazer limpar, igual o papai faz, roça o pasto, roça o mato e tal, essas coisas, né? Eles tinham que fazer isso para eles desbravar, para eles conhecer o território, o que era. Porque eles iam andando, sempre andando para frente, né? Conhecia aqui, agora segue mais para frente, vai descobrir lá na frente o que é, né? O que tem, quais são as plantações que tinham no Brasil, né? E depois eles se interessaram também, né, pelo ouro, pela prata, né, por todos os minerais que tinham aqui no Brasil também, que o Brasil, principalmente naquele tempo, né, era muito rico, né. Então, isso aí vocês prestam bastante atenção na leitura, não precisa de correr. Ó, tem uns nomes que às vezes vocês não entendem, porque é francês, né, igual esse aqui, ó, Frei André, até a tia Antonieta, então pra mim é Devete, né. Então não precisa vocês lerem esse Devete aqui, esse francês aqui não. Vocês podem falar só Frei André, tá? Ele veio da França, ele ficou aqui, ó, a data, 1502 a 1592. Quer dizer que 1502 para 1592, ele ficou aqui 90 anos, né? Ó, 502, ó. Ele ficou aqui 90 anos. Esteve no Brasil em 1555, junto com uma expedição francesa. Ele ficou aqui apenas 3 meses, mas fez inúmeros registros de vegetais, de animais e de pessoas que habitavam a nossa terra. Quer dizer que a era dele, né, então, ele não foi que ele morou aqui 90 anos. A era desse Frei foi na França, de 1502 a 1592, quer dizer que ele morreu com 90 anos, tá certo, tá? E aqui no Brasil, ele ficou, né, aqui apenas 3 meses, mas esses 3 meses ele fez muita coisa importante, né? Muitos registros, né, de vegetais, de animais, de pessoas que habitavam a nossa terra. Os registros dessas expedições foram importantes para compreendermos a realidade desse período,
né? O período é 1502, está falando a 1592, tá bom? Alguns deles, porém, misturavam fantasias e realidade. Fantasias quer dizer que não é roupa não, viu, gente? Fantasias e realidades eram assim, sonhos, né? Fantasias eram sonhos, era aqui na cabeça, ó, sonhos e realidades, tá? Essas fantasias, eles inventavam aqui na cabeça deles, mas não é roupa não, vestir roupa não. Fantasias é sonhar, tipo de um sonho, né? Sonhar, tá? E são ilustrações de figuras monstruosas e até mesmo assustadoras, ó. Vocês vão ver, vão reparar as gravuras. Olha que gravura mais interessante, que coisa diferente. Então, esse animal aqui é muito esquisito, por isso que eles estão falando que é assustador. Então, vocês vão olhando as gravuras, vão lendo o que está escrito do lado, para vocês interagir com o assunto, né? Para vocês saberem do que é que está falando. Aí depois aqui embaixo eles vão até fazer a pergunta, ó. Qual é o animal, né, que esse André descreveu? O animal tá aqui, vocês vão olhar. Tem o textinho, né, com o animal para vocês lerem, né, para descobrir a resposta, né, e o animal para vocês observarem. Depois faça uma pesquisa e cole no caderno uma figura com a imagem desse animal. Anote no caderno onde ele vive, como ele vive e o que ele come. Aí vocês vão, por esse animal, vocês vão pensar, né? Vocês vão fazer uma pesquisa, né? E colar no caderno. Se vocês não tiverem jeito de fazer a pesquisa para conseguir a gravura, vocês desenham. Vocês são bons nisso, eu sei que vocês são bons de desenho, né? Vocês estudam artes com a tia Tatiele, a tia Antonieta dá muitas assim, coisas para vocês fazerem a hora do descanso, né? Que já trabalharam bastante na sala de aula, sempre ela tem alguma coisa para vocês colorirem, para vocês completar, né? Assim, de desenho, de colorido, para descansar a cabecinha, né? Então, agora é a sua vez. Escolha um animal e faça uma descrição. Forme dupla com um colega. Infelizmente não tem jeito, faça dupla com a mamãe, com o papai, né? Pede papai mas a mamãe para participar, né? A hora que você estiver fazendo, é muito gostoso. Papai mas a mamãe participar dessas coisas com a gente, né? Fica mais alegre, né? Fica mais assim, mais livre para fazer as coisas, né? Com carinho e com tudo, com a presença, né? Ou do papai ou da mamãe, né? E você deve adivinhar que animal o colega descreveu. Isso aí é se vocês fossem fazer junto da sala, mas como vocês vão fazer sozinho em casa, né? Aí vocês vão fazer só o desenho, né? Não esqueça de pôr nome, né? No animal que vocês quiserem, né? Não esqueça disso, não. Não esquece de colorir. Tem dó, né, gente? Faz bonitinho, tá? E troca ideia com a mamãe, assim, com o papai nessas horas, assim, mostra o animal para eles, conta a história, lê direitinho sobre o animal, né? Que é coisas assim que tá na nossa história do Brasil, tá bom? Quando descobriu o Brasil. Aí façam isso direitinho, qualquer coisa que vocês precisarem, né? Vocês falam com a tia Antonieta, a hora de fazer as coisas coloridas, essas coisas, vocês não deixa o irmãozinho rabiscar, sujar, rasgar, tá bom? Cuida do material direitinho, porque a tia Antonieta fica triste quando chega algum caderno rabiscado, algum caderno mal feito, né? Porque não precisa de fazer correndo, é pouca matéria assim por dia, a gente divide, né, a matéria, então vocês vão fazer tudo direitinho por causa disso, né, principalmente, né? Porque a tia Antonieta deixa uma folga para vocês trabalharem, né, assim com carinho, né, não precisa de fazer nada correndo, tá bom? Vamos fazer tudo direitinho, falou? E aí vocês olham no caderno, ó, a chegada, né, deles aqui, que a tia Antonieta tem uma gravura igual a do livro, né, a chegada dos portugueses aqui no Brasil, e aí depois a tia Antonieta vai passar um filminho para completar a aula, né? Não deixe de assistir os filmes não, tem uns filmes muito bons que a gente pega no YouTube, né? Assim que conta a história para vocês, tá? É bom para colorir o dia, tá bom? Então fiquem com Deus, tudo de bom, viu? Até mais!